obrigado pelo convite. Bem, eu até tinha uma apresentação, mas vou preferir abordar alguns tópicos que eu acho que é mais em função do tempo aqui, do avançar do nosso tempo. Primeiro, manifestar minha concordância realmente e parabenizar a Casa Civil, Guaraniza, a Kelvin e toda a equipe, porque foi um processo participativo, realmente tivemos a oportunidade de contribuir, de apresentar nossa visão, todas as agências, sobre esse projeto de lei. E dizer que concordamos, que ele aponta na direção correta e foram os avanços possíveis de ser feito. Na minha visão, os possíveis. Tem muita coisa ainda para fazer para alcançar o objetivo de ter as agências reguladoras como agências de Estado dotadas da autonomia, da independência decisória, da autonomia administrativa e financeira. Eu acho que muita coisa ainda precisa ser feita. Mas concordamos integralmente com o projeto de lei e ele realmente avança nessa direção. Na minha compreensão, a agência reguladora, alguma das suas competências deveria estar alçada no nível da Constituição e de lei complementar, porque o processo legislativo do Brasil, todos nós conhecemos, é bastante complexo. Não é raro uma medida provisória, e eu tenho exemplos, poderia citar, que foi com uma linha, saiu do Congresso com umas 6 páginas, que remendou vários aspectos do modelo do setor elétrico e até de competência da agência reguladora. Isso faz parte da insegurança jurídica e da não estabilidade regulatória. Bem, essa é outra questão que eu acho que o setor elétrico em particular, eu acho que os demais setores também têm essa característica, que precisa ainda ser construído os limites de competência. Eu acho que institucionalizar melhor essa questão. O ministro Bruno Dantas comentou mesmo aqui a questão do Tribunal de Contas, mas eu comentaria também a questão da justiça. Assuntos complexos, como é o caso do setor elétrico, muitas vezes vai para um juiz de primeira instância, ele não tem a obrigação de conhecer o nível de complexidade e não há, talvez, um respeito, como deveria, das escolhas de quem tem competência e foi instituída para tomar as decisões. Claro que ele tem que ter um controle de legalidade, mas... E aí, ministro Bruno, eu concordo com o senhor e fico satisfeito de conhecer aqui a sua opinião, que eu acho que, assim, escolhas regulatórias é da agência reguladora. É evidente que os órgãos de controle têm que exercer na plenitude o seu papel, mas isso é uma construção. E junto ao Tribunal de Contas, eu elogio a receptividade que temos tido e temos interagido de maneira intensa para realmente construir essa divisão, vamos dizer assim, esses limites das competências. É uma construção, isso não está dito e desenhado de uma maneira acabada. A cada dia estamos construindo isso. Às vezes, coloca um pouco mais adiantado, a gente consegue discutir e até o próprio tribunal tem tido a grandeza de reformar algumas decisões que, na visão depois, com análise mais crítica, identificou que avançou um pouco o sinal. Porque isso também é segurança jurídica e estabilidade regulatória, porque se, em última análise, o regulador for o TCU, a agência reguladora perdeu, em grande medida, a sua autonomia decisória. No que diz respeito à própria cultura, eu diria assim, da regulação no Brasil, é relativamente nova no Brasil essa cultura. Então, eu mesmo como diretor, eu estou na agência, na ANEEL, desde a sua instituição, no primeiro período como superintendente, depois como diretor e há 5 anos como diretor geral. Então, tenho uma larga experiência lá na agência e como diretor eu tive a oportunidade de lidar com 8 ministros de Minas e Energia, que é o ministério a qual a ANEEL está vinculada. E aí é um termo importante. Muitas pessoas não compreendem o que é vinculada, interpreta vinculado como subordinado. Então, há cada vez que muda o ministro, temos que sentar e discutir a relação, porque certamente ali tem dúvidas, não é nenhuma má vontade, às vezes não compreende os papéis, porque essas competências, por vezes, não estão claras. Inclusive, quando a própria lei diz, não, essa competência é do poder concedente, mas está delegado para a agência. E aí nós falamos
eu ouvi aqui ao longo desse período agora da tarde. Então, para mencionar o setor elétrico, nós temos, por exemplo, o segmento de geração. O grau de liberdade que a agência tem para estabelecer os procedimentos de leilão, definir os parâmetros do leilão, definir o momento, o tipo de fonte que nós vamos licitar, é mínimo. Então está dito lá na lei que a ANEEL organiza o leilão segundo diretrizes do poder concedente. Bem, por vezes, o poder concedente entende que dizer a cor do papel que eu vou usar no edital faz parte das diretrizes. Tamanho é o nível de detalhamento. Então, aí fica uma situação que talvez não temos a melhor governança nessa questão. É isso que eu estou me referindo, de definir com mais clareza os papéis, e não pode estar sujeito à interpretação de quem está no momento no comando, por exemplo, do Ministério. A outra questão, no outro segmento, no caso de transmissão, esse nós temos um grau de liberdade bastante grande e realmente, na minha visão, tem tido avanços importantes. Não estamos ainda no momento ideal, no estágio ideal, mas eu acho que o segmento de transmissão, inclusive o Brasil, serve de modelo para vários outros países no segmento de aperfeiçoamento de todo o modelo, inclusive, de estabelecer, gostei muito do conceito que o Henrique nos coloca aqui, da questão do contrato, e eu acho que conseguimos resgatar um certo insucesso que nós estamos verificando nos leilões. E aí, de novo, o tribunal foi muito importante, porque tinha vamos dizer assim, uma visão que predominava, eu não diria que é unânime, imagino que não seja, de que era fundamental calibrar, acertar na mosca na chamada receita teto, que nós licitamos por um critério de receita teto, e o BID vai levar, o mercado, a competição é que vai levar o preço real, fazer, vamos dizer assim, calibrar esse risco que cada um está disposto a tomar e o nível de retorno que deseja naquele contrato. E houve um avanço importante, porque nós da ANEEL acreditamos piamente ao contrário, que a receita teto tem que ser bem calibrada, sim, para garantir a competição. E a competição é que vai levar à modicidade tarifária. Mas nesse campo eu citaria um aperfeiçoamento que a ANEEL procurou fazer, e acho que não temos ainda o estágio ideal, mas estamos trabalhando firmemente nesse sentido, que é o que nós denominamos de gestão do contrato de concessão. E aí tem que olhar toda a cadeia, desde o planejamento, né, num passado recente, e nós estamos ainda colhendo essas dificuldades aí no processo de contratação, os prazos não eram realistas, então o planejamento entendia que, ao planejar e apontar uma necessidade de uma determinada instalação daqui a 3 anos, eu tinha que colocar no contrato 3 anos, ainda que a realidade do tempo de construção fosse 5 anos. Evidente que estava errado o planejamento, tem que dar um passo atrás e planejar com antecedência maior. E aí nós avançamos nesse ponto para colocar prazos, eu diria, realistas, e colocar incentivo para antecipação da entrada em operação. Deu muito certo. Eu acho que estamos caminhando de maneira muito efetiva para ter um ambiente muito melhor, muito mais atrativo para o investimento, que é um investimento muito importante. Mas essa questão da insegurança jurídica, da instabilidade regulatória, é claro que ela é muito mais ampla, não é só no que diz respeito às agências reguladoras. Por exemplo, na próxima semana, do dia 27, nós teremos um leilão importante de umas usinas de hidrelétrica que eram da CEMIG, venceram as concessões, está sendo licitada, mas nesses últimos tempos nós temos experimentado sinais contraditórios do próprio governo, que ora abre espaço para uma negociação, eventualmente para não fazer o leilão, depois tem decisões judiciais também que perturbam, e certamente muitos potenciais investidores preferiram não participar por essa insegurança. Tem questões que ainda dependem de decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem alguns investidores? Tem, esperamos que tenha sucesso o leilão, mas realmente tem que ter muito apetite ao risco para participar do leilão com essas características. Então, isso
é um ambiente mais amplo que, certamente, nesse caso, eu imagino que o cenário político aí deve ter a sua influência relevante nessa questão. A questão da autonomia, eu entendo que a agência reguladora, a independência, a autonomia decisória é indispensável. Se não tiver, não é agência reguladora. E, nesse caso, eu acho que o arcabouço legal, ele confere à agência essa autonomia. Infelizmente, tem agência que não exerce a autonomia na plenitude. Tem agência que exerce, mas eu, por exemplo, como dirigente de uma agência, me sinto absolutamente com as ferramentas para ter a autonomia decisória. E procuramos exercer na plenitude. Agora, a autonomia administrativa e financeira é próximo de zero. A autonomia, quase nenhuma. Primeiro, no caso da ANEEL e várias outras agências, nós temos uma taxa de fiscalização, paga por todos os usuários do serviço na conta de energia, é taxa, conta a prestação do serviço. E sistematicamente isso é contingenciado na origem, na elaboração do orçamento. Uma vez aprovado o orçamento, é sistematicamente cortado. O ano passado, por exemplo, a ANEEL teve que desligar a sua ouvidoria, porque não tinha recurso minimamente para manter o contrato de ouvidoria, o acesso do usuário do serviço à agência reguladora. Quer dizer, esse ano também tivemos, nós não pretendemos ser uma ilha, toda a dificuldade que o governo tem em termos da questão orçamentária, mas realmente no caso de taxa, nos parece que é um exagero. O ministro comentou, e a Kelvin também, e o projeto avança nessa direção da agência ser um órgão regulatório. Ministro, eu diria que só muda a interlocução do Ministério do Planejamento, não vai resolver muita coisa, tá certo? Eu acho, por isso que eu falei que nessa questão eu acho que é a nível constitucional. Se é taxa, deveria ser o conceito de taxa. Se não é necessário tudo aquilo, reduz o valor da taxa, o consumidor está pagando. Hoje, no período aí desde 2012, quando começou 2013, um contingenciamento mais severo, nós já temos algo próximo de 3 bilhões de reais que foi arrecadado como taxa e ficou no governo federal para outros usos, que não para a agência prestar o serviço que justificava aquela taxa. Então, na questão orçamentária, financeira, pouca autonomia. No caso administrativo, idem. Não somos diferentes de qualquer outro órgão. Não tem aquela autonomia que a lei pressupõe. Hoje, por exemplo, o projeto de lei avança nessa direção. Tem um decreto que a Casa Civil tem toda a sensibilidade, trabalhou, mas de uma forma que eu não compreendo. Já tem mais de um ano, o decreto não sai, que para a agência autorizar uma viagem internacional, o ministro de Estado tem que autorizar essa viagem. Isso não é autonomia. A agência assinar um contrato acima de um certo valor, tem que submeter ao ministro de Estado. Para a agência demitir um servidor que passou por um PAD e apurou responsabilidade, ela não pode fazer. Então, eu diria que por isso que eu falei que o decreto e o projeto de lei avança de maneira importante na direção correta, concordamos, mas não é suficiente. Eu acho que tem que haver ainda avanços importantes nessa direção. A questão já estou terminando, a questão da vigilância, né, porque eu acho que a agência reguladora ela tem um alto risco de ser capturada por todos os lados. Isso é uma vigilância que temos que ter permanente. É pelos agentes, é pelo usuário do serviço, é pelo governo, é pelas instituições de controle e de fiscalização, é pelo próprio quadro técnico. O ministro comentou aqui, não é diferente nas agências, o colegiado é que fala, em última instância, pela agência. Muitas vezes, realmente, a instrução do processo, a dificuldade, uma certa, quase que ditadura técnica, pode desvirtuar, porque aquela equipe não necessariamente tem a visão institucional, a visão desse papel importante de uma agência reguladora, que é realmente propiciar um ambiente, uma condição adequada para que o mercado se desenvolva, como é a nossa missão, em equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade, porque, afinal de contas, o serviço regulado, tudo é em função de um serviço de qualidade que precisa ser prestado com modicidade tarifária. Mas é evidente que
os interesses do agente, o lucro é bem-vindo, faz parte do negócio, tem que ser respeitado. E, finalmente, essa questão do contrato, eu ouvi aqui também de maneira interessante, que há realmente quase que uma cultura de penalizar a eficiência do agente que presta o serviço. Nós, no setor elétrico, temos uma regulação, no meu modo de ver, bastante moderna, especialmente do segmento que é tarifado, que é uma regulação por incentivo. Então, nós usamos uma eficiência média. Claro que aquele mais eficiente se apropria de um ganho maior. E é bom que ele seja mais eficiente, porque ao trazer maior eficiência para o segmento, eu capturo isso. E a eficiência média vai subindo. E tem muitos agentes que puxam para baixo, né? Então, esse é um tremendo desafio. Eu dedico uma boa parte do meu tempo para contribuir na reflexão dessa questão legislativa que eu me referi e para um conjunto grande decreto legislativo afastando um regulamento da ANEEL que cumpriu o contrato e a lei. Quer dizer, quando a ANEEL faz, essa semana mesmo eu tive a oportunidade de discutir 2 casos desses, que o deputado entendeu que aquele reajuste que foi aplicado, que foi acima da inflação, está errado. Então, tem que ser afastado do regulamento da ANEEL. Ao explicar, não, mas aqui tem uma lei, tem um modelo, tem um contrato de concessão. A ANEEL só cumpriu o contrato de concessão. A ANEEL não faz justiça tarifária. A ANEEL respeita e cumpre as regras do contrato de concessão. Mas não é simples esse processo. É o que eu falei, a cultura regulatória ainda tem que ser melhorada. Mas eu não quero me alongar mais, era isso. Obrigado aqui pela oportunidade.